Olá, estamos de volta. Orientando o Direito está tendo hoje o grande privilégio de conversar com o Dr. Ivanir César Ireno Júnior, que é juiz da Justiça Federal aqui em Montes Claros, e ele falando sobre Previdência Social, ele ia começar a falar sobre um privilégio especial para as donas de casas que têm a possibilidade de contribuir para o INSS, e eu pedi que depois desse intervalo ele falasse exatamente sobre esse tema. Eu gostaria, doutor Ivanir, que você nos falasse sobre os segurados em geral, com essa ênfase que você ia dar sobre a questão da dona de casa, para que o nosso telespectador tivesse esse conhecimento. São beneficiários da Previdência, atualmente, todas as pessoas que exercem atividade remunerada, seja como empregado, seja como autônomo, contribuinte individual, seja como trabalhador rural, e também existe uma categoria especial de segurado que, embora não exerça atividade remunerada, pode se filiar à Previdência e receber os benefícios da Previdência, que são os chamados segurados facultativos. É o estudante, o estagiário, mas o mais importante grupo são as donas de casa. Então, atualmente, as donas de casa, embora não exerçam atividade remunerada, podem ser seguradas da Previdência. De que forma? Pagando uma pequena contribuição de 5% sobre o salário mínimo. Então, veja bem, que dona de casa, para ter um benefício, para ter uma segurança de chegar na velhice e ter uma renda para garantir os remédios, para garantir a saúde na velhice, que não pode retirar R$ 32,00 da economia da família para ir lá e pagar o seu carnê. Então são 5%, é também uma lei de 2008, uma quantia muito pequena em razão do grande benefício que ela traz. Então as donas de casa têm acesso a todos os benefícios da Previdência pagando somente 5%. Então fica aqui o alerta e o convite para que todas as donas de casa se precavejam, procurem fazer seu cadastro na Previdência e paguem, porque de algumas coisas a gente não foge nessa vida, e uma delas é do avanço da idade. E nós vamos precisar de alguém para nos amparar. Melhor ainda, é nós mesmos nos ampararmos através da economia que nós fizemos junto à Previdência durante a nossa vida, né? Isso. Há até um escritor chamado Paul Dixon que diz que há duas coisas certas: a morte e os impostos. Então nós não podemos fugir da morte e temos que estar preparados para ela, né? Doutor, você nos falou sobre benefícios. Dá para especificar para o nosso telespectador quais são os principais benefícios? A Previdência existe para pagar benefício. Então vamos lá. Os benefícios mais importantes da Previdência, o primeiro deles é a chamada aposentadoria por idade. Ou seja, após pagar no mínimo 15 anos de Previdência, 15 anos, 180 prestações daquele carnê, ou como empregado, o homem tem direito de se aposentar aos 65 anos de idade e a mulher aos 60. Então, 65 anos de idade e 15 anos de contribuição, o homem pode pedir sua aposentadoria e a mulher com 60 anos. Para o trabalhador rural, essa idade é diminuída em 5 anos, ou seja, o trabalhador rural pode se aposentar por idade aos 60 e a mulher trabalhadora rural aos 55. Sobre a segunda aposentadoria importante é a aposentadoria por tempo de contribuição. Então, o homem, independente da idade, e a mulher também independente da idade, desde que eles completem 35 anos de contribuição, ele pode se aposentar. Aqui existe uma regra especial para privilegiar, para recompensar os professores, né, que têm a jornada nas escolas, para educar as crianças, e em casa, para corrigir, para trabalhar provas, trabalhos. Os professores têm uma aposentadoria especial, ou seja, o professor aos 30 anos e a professora aos 25 anos de contribuição, independente da idade, já podem se aposentar. Para as pessoas que ao longo de sua vida de trabalho são colhidas por alguma doença ou algum acidente que as incapacite definitivamente para o trabalho, uma coisa triste, ou seja, o médico conclui, essa pessoa, em razão dessa doença ou acidente, não pode mais voltar a trabalhar. Então essa pessoa tem direito ao que a gente chama de aposentadoria por invalidez. Mas aqui é importante fazer uma observação. Quando da doença ou quando do acidente,
é importante que a pessoa já esteja pagando a previdência. Então, como volta ao exemplo do carro, não é possível, depois que bater o carro, correr no banco e pagar a prestação do seguro, porque é seguro. Então, temos essa aposentadoria. Para aquelas pessoas que ficam doentes por um tempo só, o médico diz, olha, 1 ano, 2 anos você vai melhorar. Então essas pessoas têm direito a um benefício que a gente chama de auxílio doença. Para o trabalhador, qualquer que seja ele, empregado, autônomo, urbano, rural, que venha a falecer durante sua vida laboral, trabalhando e pagando a previdência, os seus dependentes têm direito ao benefício que a gente chama de pensão por morte. Quem são beneficiários dessa pensão? O marido da esposa falecida, a esposa do marido falecido, os filhos até os 21 anos. É bom que se diga, gente, que só no imposto de renda, os filhos que estudam em faculdade são dependentes até os 24. Para a Previdência, completou 21 anos, o filho não é mais dependente do pai. Ou seja, se o pai falecer, tiver um filho de 18 anos e o pai for segurado, estiver sempre pagando o carnê, esse filho vai ter direito ao benefício da pensão por morte. No entanto, ao completar 21 anos, esse benefício vai cessar. São também dependentes os pais. Os pais também são dependentes dos filhos. É claro, se o pai trabalha e o filho também trabalha e falece, o pai não vai receber pensão. E são para aqueles pais que não trabalham, que por um motivo ou outro não trabalham e dependem do salário do filho para sobreviver. Ou seja, são verdadeiros dependentes daquele filho. E também os irmãos menores são dependentes. Os irmãos menores são dependentes. Aqui é bom fazer uma observação, até a mulher, a esposa ou o esposo separado tem direito à pensão, desde que quando da separação a esposa ou o marido receba pensão alimentícia. Se eles receberem pensão alimentícia um do outro, ainda mesmo separados, eles têm direito à pensão por morte. Hoje, em razão inclusive de uma decisão do Supremo, também os companheiros do mesmo sexo têm direito, são dependentes. Então, um casal homossexual, seja masculino, seja feminino, sem qualquer discriminação, o Brasil avançou muito nesse cenário de respeitar as escolhas, respeitar as individualidades e a dignidade de todos os cidadãos, tem direito também à pensão. Então, um casal que viva junto, que se mostre que são companheiros, que dividem uma vida em comum, constituir uma família, se um deles falece, pode o outro buscar na Previdência o amparo, a pensão por morte. Outro benefício muito importante é o salário maternidade. A trabalhadora ficou grávida, 28 dias antes do parto e até completar 120 depois, ela recebe o benefício do salário maternidade para que ela possa ficar com seu filho, para que ela possa amamentar, cuidar da criança nesses 120 dias. Então, vejam que é uma gama muito grande de benefícios que atinge quase todos aqueles imprevistos que a gente tem ao longo da vida que nos impedem momentaneamente ou definitivamente de trabalhar. E, por fim, para quem não é trabalhador, para quem por um motivo ou outro não conseguiu se filiar à Previdência, desde que seja ou deficiente, sem possibilidade de trabalhar, ou idoso acima de 65 anos, e seja de uma família pobre, ele tem direito ao benefício que a gente chama de benefício de prestação continuada ou LOAS, benefício da assistência social. Ele vai ao INSS e diz, olha, sou deficiente ou sou idoso acima de 65 anos, não sou segurado da Previdência, não pago a Previdência, não posso trabalhar e minha família é muito pobre. Eu preciso de um salário mínimo para garantir a minha subsistência, porque senão eu vou ficar na indigência. E o INSS, pelo artigo 203 da Constituição, garante esse benefício para esse público restrito. Idosos acima de 65 e deficientes que não possam trabalhar. Frisando que não é um benefício da Previdência, porque as pessoas não têm que pagar para ter esse benefício. É um benefício da assistência social, mas só direcionado às pessoas de famílias muito pobres. Já a Previdência, independente disso, basta que pague a Previdência para que tenha o retorno quando acontece algum imprevisto.
O programa Orientando o Direito teve o privilégio de conversar com o Dr. Ivanir César Ireno Júnior, que é juiz da Justiça Federal, professor de Direito Previdenciário e falou sobre direito previdenciário, benefícios, segurados e esses assuntos de extrema importância, como todos puderam comprovar. Todo o agradecimento ao Dr. Ivanir e nós pedimos ao nosso telespectador que nos espere, porque amanhã, em Querendo Deus, apresentaremos um outro programa.